Olá pessoal, muito bom dia! Aqui professor Kennedy Francis chegando para mais uma videoaula de tratamento de esgoto. E hoje, né, a gente está neste sabadão, né? Deixa eu ver aqui nesse período de aulas gravadas. Isso, hoje é sábado, dia 9 de janeiro de 2021, e a gente está chegando com essa videoaula de tratamento de esgoto, né, para vocês, alunas e alunos concluintes do curso de saneamento do 8º período. Bom dia, boa tarde, boa noite, e você também que está me acompanhando no YouTube, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Se você chegou aqui convidado por alguém, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo, né? Aproveite aqui, dê o joinha, se inscreva no canal e clique no sininho para ativar as notificações. Bom, minha gente, sem mais delongas, a gente vai seguindo aqui nesse nosso período assíncrono, né, de aulas da disciplina de tratamento de esgoto, né, não só das disciplinas de tratamento de esgoto, mas em linhas gerais, né, das disciplinas que a gente está ministrando, excepcionalmente hoje é dia 9 de outubro, né, e estamos agora de manhã, né, essa aula está sendo postada para vocês de manhã cedo, mas, né, neste dia, um dia bastante especial para a minha pessoa, né? Esta aliança vai mudar de mão, graças a Deus, né? E, obviamente, por conta disso, a aula está sendo gravada, mas a gente não deixa de ministrar o conteúdo para vocês. Sem mais enrolações, né? A gente vai projetar a tela para vocês, porque o assunto que a gente vai ministrar hoje, né? Segue na mesma toada, né, do tratamento secundário. No caso, hoje, a gente não vai propriamente, de uma maneira propriamente dita, né, não vai ser um tratamento secundário em si, mas ele vai ser um complemento do tratamento desenrolado, né, na forma secundária. Se vocês assistiram a aula de ontem, né, no tratamento secundário, a gente falou, concluímos os reatores anaeróbios de fluxo ascendente, né? E a gente mostrou um vídeo ontem mostrando, né, trazendo a realidade dos RAFAs, né, para o contexto, né? Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Deixa eu só parar um pouquinho a apresentação da tela para pronto, a gente voltar aqui para a tela. A gente viu o vídeo ontem mostrando como é que é o RAFA, né? O reator WASB, de uma cidade, um reator pequeno, e nós vimos que num reator WASB, normalmente você vai ter uma forma de tratamento auxiliar agregada posterior a esse reator de fluxo ascendente. E o exemplo que nós vimos ontem era justamente dos filtros, né, dos sistemas de filtros biológicos, né? Deixa eu até, né, agora sim eu vou apresentar a tela, só para recordar para vocês, né, aquilo que nós vimos ontem, né, do vídeo. Eu vou colocar, pronto, aqui, ó. Deixa eu exibir aqui a tela inteira para vocês, né? A gente tem aqui o reator WASB, que nós vimos nas duas últimas aulas e nesse vídeo que nós vimos ontem, tá? E na sequência, como forma complementar do tratamento de esgotos realizado pelo reator de fluxo ascendente, a gente tem esse filtro biológico, tá? Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Cadê? Pronto, aqui é um decantador secundário. Aqui, pronto. Esse é o filtro biológico percolador, que é o que a gente vai falar hoje. Os biofiltros, tá certo? Então, todo efluente que sai de lá da forma de tratamento prévia, esse efluente tratado, ele chega e é lançado, né, despejado aqui no interior desse grande reservatório dotado dessa brita aí, né, que a gente vai saber a partir de hoje por que ela está aí, qual a função dela, para a partir daí seguir para as etapas seguintes de tratamento, tá?
Então, eu vou deixar esse vídeo mais ou menos aí nesse ponto, né? Porque a gente pode até, quem sabe, passar de novo para recordar para vocês, né? Se vocês estiverem esquecidos. Mas, por enquanto, a gente vai para as nossas, os nossos slides, né? Lembrando sempre que esse material a seguir é uma videoaula apresentada por mim como material de estudos do Instituto Federal de Pernambuco para fins de atividades remotas nesse período de excepcionalidade sanitária em virtude da Covid-19. Seu uso, cópia ou divulgação, em parte ou no todo, por quaisquer meios existentes, somente poderá ser realizado através de autorização expressa minha e do Instituto Federal de Pernambuco. Caso contrário, estarão sujeitos às penalidades legais vigentes. Eu gosto sempre de dizer que todos aqueles que solicitarem autorização para o compartilhamento desse material, terei o maior prazer em autorizá-lo para fins educacionais, certo? Como a gente já falou inicialmente, nós mostramos aí nessa imagem congelada do vídeo que passamos ontem, né, os filtros, né, biológicos de tratamento complementar aos reatores, né, anaeróbios de fluxo ascendente, ou mesmo outros tipos de tratamento, né? Então, a gente vai começar hoje a tratar desses biofiltros, né? Esses que são dispositivos, né, compostos de materiais orgânicos e inorgânicos e que geralmente possuem 4 camadas, tá? A primeira delas, ela é constituída de material orgânico com elevado nível populacional de micro-organismos e de materiais vivos, como minhocas mesmo, tá? Para absorção e degradação da matéria orgânica que esteja presente nos esgotos domésticos. Então, essa é a primeira camada. A segunda camada, e normalmente essas camadas elas ficam muito bem definidas do fundo para a parte superficial, tá? A segunda camada, ela vai possuir apenas um material orgânico, possibilitando assim que seja feita uma nova filtração desse efluente, né, que está sendo tratado, né? E a terceira e quarta camadas, elas vão ser constituídas por camadas de pedras, tá? Tendo uma finalidade de proporcionar a aeração e permeabilidade do sistema. É o que a gente acabou de ver agora, né? Essas pedras, essas camadas de pedra com diâmetros, granulometrias diferentes, né? São as britas, a famosa brita que a gente conhece bem e que nós vimos agora no vídeo, né? Essa parte superficial, né? Então, justamente, esse efluente que ele vem, né, sendo jogado de cima, né, no biofiltro, ele vai percolar todas essas camadas que a gente viu agora, obviamente, como o efluente ele vem de cima, então ele vai percorrer da quarta camada até a primeira, certo? Possibilitando que todo ele seja efetivamente filtrado de maneira biológica, tá? Então, em linhas gerais, né, esse filtro biológico ele compreende basicamente um leito de material grosseiro, como pedras, brita, escória de alto forno, né? Para quem não sabe o que é escória, né, são restos de materiais agregados, né, com granulometria elevada, que normalmente utiliza, eles são de cor escura, normalmente são utilizados, por exemplo, para fazer recobrimento asfáltico, né, recapeamento asfáltico também, ripas, ou mesmo material plástico. A gente pode ter também biofiltros com esse material agregado, né, digamos assim, que vai possibilitar a filtragem desses materiais, desse efluente, né, sobre o qual os esgotos são aplicados sob a forma de gotas ou jatos, né? Se vocês prestarem atenção aqui, né, obviamente que a gente tem imagens disso, mas aí eu quero recorrer a essa imagem aqui, né? Cadê meu filho?
Aqui, pronto. Então, veja, ele diz que esse efluente ele normalmente é lançado em forma de gotas ou jatos, né? Vamos ver aqui, né? Pronto, aqui, ó. Eu vou voltar um pouquinho só para a gente mostrar. O esgoto é distribuído no topo do filtro por meio de braços rotatórios. Exatamente. Então, o efluente ele vai chegar aqui, certo? E vai se distribuir por esses braços rotatórios, que obviamente, né, como o próprio nome diz, vão rodar, vão girar num sentido, pode ser horário ou anti-horário, enfim, isso aí é indiferente. O que vai importar justamente, de fato, é o ato do lançamento deste efluente de maneira uniforme ao longo de todo o filtro. Nesse filtro, o meio suporte para o crescimento da biomassa aeróbia é a brita. Quando se fala meio suporte, é justamente o meio onde vai ser possível a filtração desse efluente, tá? E, obviamente, que nos espaços entre essas pedras, né, esse material de granulometria elevada, você vai ter, nesses espaços, é por onde esse efluente vai passar, e, obviamente, que o espaço ocupado por essas britas vai reter alguma matéria orgânica que esteja presente nesse efluente. Logo, essa retenção de matéria orgânica possibilita que seja criado aí um pequeno biofilme, né? E haja um desenvolvimento desses micro-organismos decompositores, né, dessa matéria orgânica que ainda existe. No perímetro do filtro, existem aberturas que permitem a circulação de ar atmosférico. Porque, como a gente já viu, esse é um processo de tratamento aeróbio, tá? Então, como nós já vimos, tem todas as camadas, né, as 4 camadas. Então, essa daqui que a gente está vendo na tela, ela é a camada mais superficial, mas a gente tem camadas mais profundas. Então, para que o efluente que está lá embaixo, sendo filtrado, tenha o acesso de ar atmosférico nele, então, esses acessos de ar, né, de ventilação... No perímetro do filtro, existem aberturas que permitem... Essas aberturas possibilitam justamente que esse ar atmosférico externo ele tenha acesso às camadas mais profundas e possibilite que este efluente que está sendo filtrado e tratado no interior desse filtro, ele receba esse ar atmosférico para também que ocorra a degradação aeróbia dessa matéria orgânica presente, tá certo? Então, vamos aqui organizar a vida, né? Voltando para cá, então veja, após a aplicação, né, sob a forma de gotas ou jatos, como a gente já falou e vimos agora, né, os esgotos eles percolam em direção aos drenos de fundo, né? Essa percolação permite o crescimento bacteriano na superfície do material de enchimento, ou seja, toda essa brita que está ali em cima e na profundidade que se segue, né? As bactérias vão crescendo nesse meio aí, né? Na forma de uma película fixa chamada biofilme, tá? Então, com a passagem dos esgotos, vai existir um contato entre os micro-organismos presentes e o material orgânico que está sendo tratado, né? Então, veja, a grosso modo, essencialmente, como a gente viu agora, esses filtros biológicos, eles são sistemas aeróbios, tá? Onde a aerobiose, a presença do ar atmosférico, ela vai ser predominante, porque esse ar, ele tanto vai entrar pelos acessos de ventilação, como a gente viu no vídeo, quanto ele vai circular nos interstícios, né? Nos espaços vazios que vão existir entre essas pedras, né? Entre essa brita que está aí disposta, fornecendo justamente o oxigênio necessário para que esses micro-organismos aeróbios sobrevivam e, uma vez vivos, façam seu trabalho de decompor a matéria orgânica presente, tá? A ventilação ela vai ser
usualmente natural. Então, como a gente viu aí no exemplo do vídeo, perdão, vai se criar toda uma condição técnica, inclusive, de disposição construtiva para que esse biofiltro ele seja o mais ventilado possível, para que este efluente receba, né, esses micro-organismos aeróbios, eles tenham a plena condição de se desenvolver e reproduzir nesse ambiente, tá? Então, a aplicação dos esgotos, como a gente viu, ela vai ser feita através de distribuidores rotativos, movidos pela própria carga hidráulica dos esgotos. Então, a quantidade de esgoto que vai sendo bombeada, ela por si só já vai fazer com que essas hastes hidráulicas, né, esses distribuidores rotativos, eles girem, né, meio que de forma automática, né? Então, esse líquido ele vai escoar rapidamente pelo meio suporte, né? No entanto, a matéria orgânica ela é absorvida pela película microbiana, ficando retida um tempo suficiente para a sua estabilização. Olha, fica muito mais fácil, né, quando a gente viu agora o vídeo, de entender tudo isso, né? Então, esse líquido vai ser colocado, né, por esses distribuidores que vão estar sempre girando. Esse efluente que foi previamente tratado, ele vai entrar de uma maneira até bem rápida no meio suporte, porque o meio suporte, que é a brita, ele vai propiciar justamente que esse efluente entre rapidamente por seus espaços vazios, né? Mas, obviamente, que você vai ter as camadas mais profundas, que vão ter materiais um pouco mais densos e que, pelo volume de efluente que vai entrando nesse biofiltro e pela respectiva formação do biofilme, né? Então, essa película de micróbios, que é justamente o biofilme, ela propicia que esse efluente ele fique retido um pouco mais, né, no interior desse biofiltro, possibilitando assim que a matéria orgânica que ainda persista em existir nesse efluente, ela fique num tempo necessário para ser estabilizada, né? E aí, à medida que a biomassa cresce na superfície dessas pedras, o espaço vazio ele tende a diminuir, fazendo com que a velocidade de escoamento nos poros ela aumente, né? Ao atingir um determinado valor, essa velocidade causa uma tensão de cisalhamento que desaloja parte do material aderido. Essa é uma forma natural de controle da população microbiana no meio, né? O lodo desalojado deve ser removido nos decantadores secundários de forma a diminuir o nível de sólidos em suspensão no efluente final. Ou seja, como é um filtro, né? E é uma, digamos assim, uma grande peneira, né? O que é que acontece? Esse líquido, esse efluente com um nível de sólido em suspensão, ele vai passar por essas pedras e, obviamente, que a presença delas vai reter alguma coisa. Então, à medida que esse efluente for passando, vai retendo mais. Até que essa chamada tensão de cisalhamento é o quê? Essa velocidade de entrada desse efluente vai fazer com que essa gosminha, digamos assim, que estava até então retida, ela se parta, né, pela força do efluente, né? E aí essa partilha, digamos assim, né, esta fragmentação, ela ocorre, perdão, pela tensão de cisalhamento existente. A força da água vai fazer com que essa camada de material que está aderido nessa pedra, né, em uma dessas britas, ela se quebre, né, e siga o caminho de infiltração, né? Então, obviamente que quando você tem, né, muito desse lodo desalojado que cisalha, que se parte, a tendência é que, mesmo passando pelo biofiltro, ele passe e permaneça no efluente, seguindo para o decantador secundário, que, se vocês não prestarem atenção, no vídeo existe o decantador secundário aqui. Permitem a circulação de ar atmosférico e o fornecimento de oxigênio.
Pronto. Então, todo efluente que sai de lá do filtro anaeróbio, ele vai passar e vai chegar aqui um pouco mais clarificado, né? Um pouco menos escuro, mas ainda assim ele vai ter um nível de escuridão, não é? Justamente pela presença de sólidos em suspensão, ainda mesmo depois de ter passado pelo biofiltro, né? Essa quantidade de sólidos em suspensão, ela ocorre justamente por esse lodo que acabou passando desse biofiltro, que até então estava retido no meio transporte, né, no caso, nesse meio de filtragem, e que acabou passando, né, para a etapa posterior, né, no caso, os decantadores secundários. Né? Então, todo esse lodo desalojado, ele precisa ser retirado, né? O próprio decantador vai acontecer isso, né? O que for mais pesado vai para o fundo do decantador secundário, e aí vai ser retirado, né? De maneira que a quantidade de sólidos em suspensão no efluente final ela fique bem pequena, né? Veja, agora a gente vai ter, por exemplo, representações esquemáticas. Tudo isso que a gente viu até então vai ficar bem mais, né? Não digo bem mais fácil, mas vai ficar claro para vocês como é que funcionam essas questões dos biofiltros. Aqui, por exemplo, a gente tem uma representação, né, em gráfica, né, num croquis de um biofiltro. E aqui a gente tem, né, num tamanho até tamanho real mesmo, como é que funciona, né? Então a gente tem aqui a camada de brita, né? Esse efluente ele, né, tem essa caixa de distribuição, então o efluente sai de lá do reator e vem para cá. A partir daqui ele segue por essa tubulação de 300 milímetros de diâmetro para ser distribuído, né, por esses braços mecânicos, né, como a gente já viu, e a partir daqui esse braço ele é movido neste caso aqui, um motor com uma roldana, né, com rodinhas embaixo, né, que vão movimentando, neste caso, a uma velocidade controlada, né, descrita em projeto, né, e vejam que aqui essa tubulação de ligação da caixa de distribuição até essa tubulação de distribuição, quando chega aqui existe uma redução, reduz de 300 milímetros a uma seção de distribuição direta mesmo no biofiltro de 150, né, milímetros, né? Então a gente tem aqui, ó, a camada de brita 4, né? E aqui um fundo perfurado, que vai justamente possibilitar a entrada, não é, de ventilação nessa parte mais, nessas camadas mais profundas desse biofiltro, né? Então aqui a gente tem justamente um outro exemplo de biofiltro com um corte transversal que a gente consegue ver, né, de maneira bem clara, por exemplo, as camadas de material filtrante, no caso a brita, né, e todas as aberturas, né, aberturas existentes para a aeração desse local onde o efluente vai passar, né? Aqui a gente tem, ó, mais um exemplo, né, de biofiltros, aqui expresso por Fujita, né? E aqui a gente tem justamente, ó, aqui a estrutura de distribuição desse efluente. Aqui ao fundo a gente pode ver o decantador secundário, ó, na sequência. Vejam que a sequência de disposição desses elementos de tratamento, ela segue a mesma lógica, né?
a gente vai ter, primeiro, uma etapa de tratamento mais pesada, né, com nível de remoção, né, de eficiência de remoção de DBO maior, no caso do reator WASB, seguido de uma etapa complementar de tratamento, aí, ó, a filtragem desse efluente que ainda passe com um nível de matéria orgânica na sua composição, né? E aí, uma vez que ele sai daqui e esse efluente é filtrado, né, ele vai passar aqui para o decantador secundário, né? E vejam que, ó, a forma como esse efluente ele é disposto nesse filtro, né? De maneira bem, né? Aqui, por exemplo, a gente já vê, né, que por cima dessa camada de brita, nesse caso aqui, você tem um sistema de gradeamento aqui, né? Outra coisa que é importante a gente colocar que nem sempre vai ser a brita o meio suporte utilizado no filtro biológico. Você pode utilizar, por exemplo, né, como a gente já viu, malhas, né, plásticas que vão ter o mesmo intuito, reter, né, todo esse material que ainda esteja presente, disponível nesse efluente, tá? Então aqui a gente tem, né, um meio suporte plástico, aqui um outro tipo de meio suporte com um modelo randômico. Então vai ser o que é que vai acontecer? Nesse caso de modelo randômico, são discozinhos, esses discos pequenininhos mesmo de plástico, agora milhares deles, né? Fazendo, digamos assim, ocupando o lugar da brita. Então eles são dispostos, né, como o próprio nome diz, de maneira randômica, aleatórios, né? Estão lá colocados, né, nesse biofiltro, compondo esse biofiltro e propiciando que seja realizada a filtragem desse efluente, né? Então aqui, ó, mais outro exemplo, né? E aqui, nesse outro exemplo aqui, nessa representação sistemática, o filtro percolador que a gente já conhece bem, né, demais. E aqui expressa, né? Eu trouxe essa figura do professor von Speren, porque ela traz muito bem isso. A gente tem, aqui é o caso, por exemplo, de um filtro com brita. E aí a gente vai ter o efluente, ele vai passar por esses espaços vazios, né? E, obviamente, que nesses espaços o esgoto vai percolar. As britas, elas são justamente o meio suporte, e elas são chamadas de meio suporte porque é o meio onde esta camada de bactérias vai se instalar. Ela vai estar suportada, né? Ela vai acontecer à medida que esse efluente vai passando, e essa camada de bactérias aqui instalada vai propiciar a filtração desse efluente, né? E aí, obviamente, que essa camada de bactérias, ela vai ocorrer nesses espaços vazios entre uma pedra e outra, né? E à medida que esse efluente for passando, com o passar do tempo e com o uso constante desse filtro, né, vai chegar um momento que a velocidade de entrada desse efluente vai fazer com que essa camada se rompa, que é aquela chamada tensão de cisalhamento que a gente falou antes. Tá? Aqui é um exemplo que eu trouxe para vocês, né, desse artigo produzido aí por Batista e colaboradores em 2011, que traz e aborda justamente o potencial de remoção de poluentes bioquímicos utilizando biofiltros no tratamento de esgoto doméstico, né? Então, um uso bem próximo da gente, né? Esgoto de casa, né? Onde esses biofiltros aí eles foram, né, construídos, eu não vou dizer de maneira artesanal, né? Foram dimensionados em escala residencial, não é? E eles têm basicamente o mesmo princípio de funcionamento dos biofiltros que a gente viu até agora, né?
presentes em estação de tratamento de esgoto, né? Então, a gente tem aqui, né, nesse caso, a camada mais superficial é a camada de matéria orgânica, então você vai ter folha, bactérias, minhocas, né? E as camadas mais profundas justamente são aquelas, né? É o inverso aqui, né? É o biofiltro que a gente viu até então, só que de maneira invertida, né? Matéria orgânica está superficial e a brita, não é? Ela vai ocupando as camadas mais profundas. Temos aqui, ó, a primeira brita, a brita 0, depois uma brita mais com um diâmetro maior que a brita 1, né? E ao fundo, no fundo desse biofiltro, desse exemplo de biofiltro, a gente vai ter o efluente pós-tratamento, tá? Então essa daí é uma ilustração da bancada, né, experimental desses biofiltros, construídos em alvenaria, né, e com detalhe para as camadas filtrantes, né, de matéria orgânica e de meio, não é? O meio próprio, como é que ele coloca aqui? Pronto, o meio suporte, né? O meio suporte desse biofiltro para o tratamento desse esgoto doméstico, né? Vejam que como é interessante, né? E são soluções de tratamento, né, que podem ser adotadas, né, em lugares simples, né? Vejam aí a forma, o aspecto construtivo é bem simples, nada de extraordinário, mas que de fato funciona, né? E aí existem algumas coisas para a gente concluir essa primeira abordagem de hoje dos biofiltros, né, que a gente vai continuar na próxima aula. Algumas coisas precisam ser vistas. Primeiro, que Sanches e Roman e colaboradores em 2007, segundo eles, esses filtros biológicos, quando utilizados no tratamento de esgotos domésticos, essa utilização ela é extremamente favorável, né, à utilização da luz solar, da radiação solar em etapas subsequentes, né, devido principalmente à elevada remoção de sólidos, que potencializa assim a inativação dos organismos patógenos pela radiação ultravioleta. Isso é muito importante, porque se a gente observar direitinho, principalmente nesse tipo de tratamento de esgoto doméstico, como a gente viu no slide anterior, que são esgotos menos complexos, mas que estão extremamente presentes nas nossas residências, você tem um tratamento desse que consegue retirar com elevado índice de eficiência a quantidade de sólidos que normalmente a gente tem nos nossos efluentes domésticos, né? Fazendo com que saia basicamente o líquido só, né? E aí esse líquido filtrado, né, é muito mais fácil de você submetê-lo diretamente à radiação solar e aí inativar patógenos que possam existir. É uma lagoa de maturação, né? Que quando você tem esse biofiltro aí de maneira prévia, você consegue implementar isso de maneira muito mais fácil e efetiva. Só tu e torrar, acho que é assim, torrar. Em 1998, eles consideram esses filtros biológicos como uma alternativa interessante de uso para o tratamento das águas residuárias domésticas e industriais produzidas em pequena escala e que tem como principais vantagens o fato de requererem espaços reduzidos para sua instalação, a inexistência de emissão de maus odores e o fácil manejo e baixo custo de instalação. É o que a gente acabou de ver aqui. Veja, espaço utilizado muito pequeno, não vai demandar grandes áreas, então isso para residência é plenamente possível de fazer, né? A operação não é das mais difíceis, né? Você vai, obviamente, colocar esse efluente lá, dispor, e o ato da filtragem, da percolação e respectiva filtragem vai acontecer por ele mesmo, né? Mau odor não vai existir, porque vai ser um processo prioritariamente aeróbio, então a chance de você ter formação
de CH4, por exemplo, de H2S. Você não vai ter, né? E um custo baixo de instalar, né? Você vai ter o custo associado à elaboração, né? O filtro em si, da parte construtiva, mas esse não vai ser um custo alto, se você considerar, por exemplo, outras formas de tratamento, né? E em termos de qualidade da filtração que esses biofiltros oferecem, né? Quando se fala em esgoto doméstico bruto, Loss, em 2013, ele analisou justamente isso, né? Quando você coloca um efluente doméstico, um esgoto doméstico bruto, numa taxa de 1 m³ por metro quadrado por dia, né? Você, no caso, ele conseguiu verificar que no esgoto doméstico tratado, a demanda química de oxigênio, essa DQO, ela foi reduzida em 95%. Sólidos suspensos totais em 80%. E teores de nitrogênio e fósforo em 70%. Então, é bom a gente ver uma coisa dessa, porque confirma a eficiência da técnica. Então, o que é que a gente pode aferir disso, considerando esse estudo? Que os biofiltros, eles podem sim ser tranquilamente utilizados para o tratamento desses efluentes domésticos, com um índice de eficiência bastante elevado, né? Então a gente pode, né, tranquilamente recomendar isso e fazer a utilização disso para o tratamento de efluentes domésticos, né? Então, dessa forma, a gente encerra a primeira parte da abordagem, né, desse tema, tá? Esse tema que é tão importante e necessário da gente ver, né? Na próxima aula, a gente vai continuar abordando biofiltros, só que aí a gente vai abordar alguns aspectos um pouco mais específicos e técnicos, tá certo? Com relação a essa forma, né? Uma dessas formas, né, que a gente está vendo agora de tratamento desses efluentes. Então, se você que está aí no YouTube, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Se você, querida aluna e querido aluno, né, meus alunos concluintes do 8º período, se vocês curtiram o conteúdo ministrado aqui, chega aqui embaixo, dá um joinha, clica no sininho para ativar as notificações se não tiver ativado ainda, e se não for inscrito, se inscreva no canal, tá bom? Tô indo-me embora, um grande abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.